Olá, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para apresentar para vocês e fazer um breve tutorial de como fazer o uso correto e uma boa aplicação da nossa planilha da GMC. Primeiro, na nossa primeira aba, temos a parte das instruções, e as instruções, de maneira geral, são guiazinhas, uma parte mais introdutória, nos apresentando para as demais abas. Então, por exemplo, ao se clicar na financeira, já passa para a primeira delas, que é a aba financeira de fato. Bom, começando. Algumas instruções gerais que devem ser pensadas é que é importante que, primeiro, seja definido uma data de início e término do mês, do mês que será necessário. E com isso também definir quem será o responsável ou os responsáveis, caso seja, por exemplo, uma dupla, pelas contas desse respectivo mês. Com isso, primeira coisa que faremos é escrever aqui o responsável do mês. Então, vamos supor que o responsável do mês seja eu, Pedro, e que a data de início e término do mês seja dia 15 de outubro e o término no dia 14 de novembro. Com isso, o próximo mês começaria no 15 de novembro, terminaria no 14 de dezembro e assim vai. Bom, a primeira coisa temos várias abas, como gastos totais obrigatórios fixos mensais. O que são eles? São os gastos que já chegam com um valor pré-definido para vocês. Então, por exemplo, a água, a conta de água, ela já vai vir com um valor determinado, então, na hora de orçar as contas do mês, já vai ter aqui o direto valor, que vamos supor que seja de R$ 54. Gás de cozinha, vamos supor que o botijão de gás, vocês vão comprar um, então ele custa R$ 80, e assim vai. Com relação à faxina ou empregada, caso vocês utilizem, contratem, na verdade, uma faxineira ou empregada, vocês têm que vir nessa regiãozinha aqui do lado. Caso seja uma empregada, vocês colocam aqui o salário, vamos supor, um salário mínimo de R$ 1.100, os impostos, gerando em torno de 300, por exemplo, e de vale transporte, pensando na ida e volta e quantidade de dias trabalhados, vamos supor que seja de R$ 240. Com isso, ele já vai calcular automaticamente o valor total, que seria de 1.640, e já vai aplicar aqui na própria parte do custo. Supondo que vocês não tenham uma empregada, mas utilizem de faxina, vocês colocam aqui o valor da faxina, vamos supor que seja de R$ 80, e quantas vezes ela ocorre por mês. Por exemplo, 8 vezes, né, 2 vezes por semana, vai dar esse valor e já vai aplicar aqui. Com isso, nos totais obrigatórios, a gente vai ter um total final de quanto que deu ele, para ser uma coisa bem mais clara. Outra parte por exemplo, os gastos totais obrigatórios, só que variáveis. Nele entram várias coisas, como as compras da casa de maneira geral, seja decoração, alguma coisa desse tipo, utensílios, muitas vezes precisa comprar coisas novas, pratos, copos ou panelas, entre outros. E festa X, por exemplo, como se fosse, gostaríamos de arrecadar dinheiro para fazer um churrasco no segundo final de semana, e aí já coloca aqui o orçamento. E também tem as compras de mercado, que são compartilhadas pela casa. Nisso, tem que ser colocado nessa abinha aqui, na qual, na descrição, vocês colocam, vamos supor que compra do dia 18 de outubro. 18 de outubro. E ela foi no valor de R$ 39. Aí depois teve a outra compra no valor de R$ 192 reais. E assim vai. Pode colocar, já está bastante espaço aqui para não ter erro, já está tudo certinho para vocês. E no final tem o total de quanto que foi gasto só desse mercado, que também já está aqui para já ser aplicado nessa parte. Depois temos os gastos totais opcionais, que são coisas totalmente opcionais realmente para vocês, como, por exemplo, serviços de streaming, se tem, por exemplo, um Netflix ou um Disney Plus da casa, se vocês colocam na conta, por exemplo, uma cerveja, ou se vocês têm a ração de animais, talvez um segurança, um guarda noturno, se vocês pedem pão todos os dias ou alguma coisa desse tipo.
Tem a caixinha, mais para frente eu vou mostrar onde que ela fica arquivada e como fazer isso. Mas a caixinha, por exemplo, vamos supor que todos os meses vocês querem arrecadar, juntar dinheiro para fazer alguma compra em específico, ou simplesmente para ter um dinheiro guardado da própria casa, o que é muito recomendável. Vamos supor que por mês nós vamos guardar R$100 para casa. Então, colocaria aqui R$100, mais um valor que está aqui. Beleza. E gastos eventuais são outros casos, por exemplo, IPTU, que é uma vez ao ano, 13º, uma vez ao ano, bonificação de férias, outra coisa que é uma vez ao ano, veterinário, que é uma coisa extremamente eventual, né, não é uma coisa que todos os meses costuma acontecer, enfim, vamos supor que aquele veterinário teve um gasto de 350, pronto. Todos os gastos, eles já foram aqui aplicados, e com isso a gente vai para a próxima aba, que é o geral e valores por pessoa. Esse geral e valores por pessoa, ele vai vir para cá, onde vocês colocam também responsável, a data de início e término do mês. E é importante ressaltar que a primeira coisa a se fazer é colocar a quantidade de pessoas que moram na casa. Então, eu dei um exemplo aqui de 10 pessoas, e com isso, aqui já sai calculado quanto vai sair por pessoa. Ou seja, se eram 10 pessoas, o valor total anterior era de R$1.450, R$1.450, e aqui já foi dividido. Com isso, aqui temos os nomes dos moradores a serem preenchidos, e para ser colocados cada parcela, quanto que foi pago, vamos supor que a pessoa não conseguiu pagar 145 de uma vez, mas ela pagou, por exemplo, R$120. Aí vem aqui e coloca, ele pagou no dia 20 de outubro, que é o mês 10. E assim vai. Com isso já é possível ter um total aqui do valor arrecadado, que vai sendo somado, então, mas o outro pagou 100, o outro pagou 145, o outro pagou 50. Com isso, o valor arrecadado já será somado aqui, e com isso é possível fazer esse controle. E aqui temos a aba da caixinha, que nos possibilita identificar de maneira correta quanto que a casa tem de dinheiro salvo, ou seja, de modo geral, se vocês juntaram, por exemplo, R$100 em um mês, vocês colocam aqui, colocamos R$100. No mês seguinte, quando vocês fizerem a próxima planilha, vocês pensam que já tem R$100, ou seja, o dinheiro da caixinha do mês anterior, mas o dinheiro que foi arrecadado atualmente. Então, vamos supor que já tinha R$100 e a gente juntou mais 150, então 250, e assim vai. Depois temos o fluxo de caixa, que ele vai voltar nessa parte de gastos, que eu já vou explicar. O fluxo de caixa é basicamente falar tudo o que acontece. Então, por exemplo, no dia tal, teve o primeiro repasse, do morador 1. Ele não tem uma nota em específica, porque não foi uma compra, e no débito não é colocado nada, porque foi um crédito para a conta, ou seja, o primeiro repasse do morador 1 foi de R$100. Então, com isso, apresenta o quê? O saldo atual é de R$100. Aí depois houve uma compra número 2. A compra número 1, quer dizer, que é equivalente da nota 1 e que é de um débito de R$70. Com isso, o saldo atual é de R$30. Isso é consecutivo, aqui tem um geralzinho, que depois vai passando para esse e para esse, caso seja necessário mais espaço. E, no geral, foi possível identificar o quê? Um débito de R$70 no total, que está aqui, débito de R$70. E ele é demonstrado no gasto geral final. Outra coisa interessante é a planilha de almoço e janta, que pode facilitar bastante já para todos os moradores organizar isso. São divididos em todos os dias do mês, consecutivamente, até o dia 31. Aqui, como que funciona? Coloca, primeiro, aqui o valor total de quanto que foi pago pela pessoa, quantidade de pessoas que se alimentaram dessa refeição, o total que vai dar por pessoa, e aqui o nome do cardápio, só para facilitar a informação no momento, por exemplo, de relembrar a conta, alguma coisa do tipo. Aqui colocam-se os nomes, e depois continua preenchendo todos os valores para que dê seguimento a isso. E depois, no geral, as pessoas conseguem ter um controle muito maior de como que isso foi feito, quem que pagou o quê e quanto, quem que acabou comendo, e depois conseguir colocar aqui quanto que a pessoa contribuiu no total, quanto que a pessoa gastou no total. E o saldo dela foi negativo ou positivo, e aí é possível identificar quem está devendo ou quem está com uma soma, né, e ver qual pessoa precisa pagar para quem e acertar essas partes melhorzinho.
A parte do jantar é a mesma coisa, só foram criadas outra aba para simplesmente diferenciar o almoço do jantar, já que as pessoas jantam e almoçam no mesmo dia. Em seguida, temos um quadro de tarefas, que nada mais é do que um quadro para facilitar toda a organização da casa, nos quais são colocadas as semanas, os dias, aqui são todos os dias fictícios, e aí tem alguns exemplos de tarefas, tipo limpar o banheiro, limpar a sala, lavar a louça, fazer o almoço, etc, etc, etc. Tem várias tarefas aqui para serem preenchidas, várias. E aí é só colocar as respectivas responsáveis por cada tarefa em cada dia. Basicamente é isso, muito simples, mas é uma coisa que facilita a identificação de quem é responsável por o quê e como fazer. Em seguida, tem algumas observações que podem ser colocadas, e no caso de, por exemplo, terem algum animal, como um cachorro, alguma coisa assim, temos um quadrinho aqui já para a responsabilidade de levá-lo para passear e tudo mais, e também os dias de usar a máquina de lavar, já que é uma casa compartilhada e provavelmente só deve ter uma ou no máximo duas máquinas de lavar, e com isso é importante que haja uma organização para que todos consigam lavar sempre as suas roupas. De maneira geral, essa foi a nossa introdução para a nossa planilha da GMC. Esperamos que vocês consigam utilizá-la da melhor forma possível. Qualquer dúvida pode nos contatar no nosso e-mail, no nosso telefone, qualquer situação que vocês tiverem alguma dúvida. E aguardamos com bastante ansiedade o retorno de vocês e o feedback, tá bom?